Uou! E pra você que já tá curtindo aqui o vídeo, antes mesmo de assistir, já compartilha, já dá seu like aí, já bota aqui, se inscreve no canal, liga o sininho aí pra ficar, toda vez que tiver vídeo novo, você já receber já assiste, já compartilha com a mãe, com o cachorro, com a avó, com a tia, com o menino que tá aí em todo lugar. Vamos, gente, é isso aí, vamos aí que esse vídeo é show. Developer, fica com o vídeo, galera. Uou! Bem-vindos ao Developers, o seu talk show da zoeira, do Imaster e de todo mundo. E hoje aqui comigo é a pessoa que eu admiro já faz um tempo, que é parceira lá de Campinas, na época do Front em Campinas. E agora ela tá aqui em São Paulo de novo. É Keila Menezes, ela é consultora na ThoughtWorks, ela é GDE de Angular, ela é CTO no Afrotech BR e é uma das organizadoras do Front em Campinas. Gente, muito boa. Essa menina é foda, cara. Muito orgulho de ter você aqui. Obrigado por ter aceitado nossa brincadeira. A gente sempre começa com a mesma pergunta, que é como você começou a programar, o que aconteceu na sua vida, tu falou, vou mexer com essa porcaria aqui. Nossa, então eu resolvi fazer faculdade de computação, mas assim, não era o que eu sonhava fazer. Eu, como sempre gostei de exatas, e meu pai era engenheiro e ele gostava de dar desafios pra gente, desde criança, e eu adorava. Então eu acabei fazendo computação e eu comecei a programar na faculdade. E aí eu comecei entrei num projeto de pesquisa, com refatoração. Olha. E aí foi quando eu comecei mesmo a gostar de codar, conheci boas práticas. Foi isso. Qual linguagem você programava na faculdade? Eu comecei com C, depois C++ e depois eu fui pra Java. Que da hora. E aí, o que aconteceu com o Java que sumiu da tua... Então Java sumiu, porque aí depois que eu me formei, meu primeiro emprego foi com algo que acho que ninguém mais nem faz. ActionScript. Coisa boa, que isso, flashzinho maroto, coisa boa. E aí eu fiquei 2 anos e meio com isso, mas aí eu percebi que não ia ter muito futuro, né? Alguém tem que saber isso, né? E aí foi quando eu falei assim, vou começar a estudar outras coisas. Aí comecei a estudar tecnologias .NET, aí comecei a programar em C#, até que 2 anos atrás eu me tornei mais especialista em front-end. E foi muito... de Java para C# não tem muita diferença. Mas o que aconteceu? O que você viu assim? Que você falou, eu vou parar de escrever ActionScript porque tá uma merda. Qual foi o ponto que você falou, não quero mais essa linguagem, acho que isso aqui não vai ter futuro? Porque a gente fala muito das linguagens, o pessoal fala, se especializa só em uma, e às vezes não é a melhor coisa, porque você vai ter linguagem que já é natimorta, tipo, ela já nasce sabendo que ela vai ter uma durabilidade. Como foi para você entender isso? Foi assim, eu comecei a me sentir estagnada. Então, eu estava 2 anos e meio, eu comecei com ActionScript 2, depois eu fui pro 3. E eu senti que não estava evoluindo mais, assim, não tinha mais o que eu aprender. E eu sou uma pessoa que sou muito movida a aprender, sabe? Exato. E então, foi quando eu falei assim, não, eu quero tentar outras coisas. Foi aí que eu parti para estudar .NET. E no .NET você despontou, porque você tinha a Microsoft na frente, você tinha muitos clientes legais. Foi quando eu tive mais oportunidade, inclusive foi quando eu vim morar em São Paulo. Que legal. Isso. E lá você mexia com web? .NET Web ou você mexia... Isso. E do .NET, depois pro JavaScript, que agora é o que você, tipo... É que, na época que eu aprendi .NET, por exemplo, 2008, não se misturava tanto o JavaScript com o .NET. Tipo, hoje em dia já é muito mais normal, todo mundo coda em C# e tal, e usa o JavaScript como front-end. Pra você também essa transição foi tranquila? O back-end pro front-end? Então, na verdade era full stack, né? Fazia umas coisas ali de jQuery. Mas eu sempre gostei mais do front-end. Incrível, assim, mas não tinha essa distinção, né? E aí eu lembrei que quando eu fui trabalhar, eu já fui direto pro Angular, que era o Angular versão 4. Sim. E aí tinha muitas pessoas que tinham barreira com o TypeScript. Entendi. E já eu gostei do TypeScript. Já que você já veio de linguagens tipadas. Então, pra mim foi mais fácil, assim. E tipo, a programação em Flash era bem diferente do que você faz hoje em dia. Como é que foi pra você entender essa diferença e aplicar, tipo, o JavaScript, que hoje em dia já faz tudo, do ActionScript que não podia fazer muita coisa? Porque, tipo assim, o JavaScript, por mais que a linguagem seja antiga, ela vem melhorando. Como você falou, tipo, você ficou estagnada na época do ActionScript, porque você não conseguia fazer muita coisa, porque a linguagem ela não crescia muito. E o JavaScript hoje em dia, tipo, por mais que a linguagem não se atualize, você tem, tipo, a comunidade fomentando muita coisa
E você, tipo, utilizando essas bibliotecas, esses frameworks, como é pra você, tipo, sair de uma comunidade que é muito fechada e que não tinha nada, sim. pra uma comunidade que é muito aberta e a ideia é essa? Eu acho que isso faz uma grande diferença, assim, porque eu percebi que a época que eu mais realmente cresci conhecimento foi quando eu me envolvi com comunidades que são muito mais, assim, abertas. Sim. Até a questão do .NET mesmo era aquela coisa, assim, fechada no nosso mundo, sabe? Então, quando eu me envolvi com comunidade, foi que tudo, assim, começou a deslanchar. Eu comecei você tem muito mais acesso à troca de informações com outras pessoas e tal. Então, realmente, fez diferença. Isso eu nunca tinha refletido sobre isso. Porque às vezes você sai de um lugar que, tipo, realmente, às vezes o não crescer não é só por você. É por você não ver perspectiva de nada, porque ninguém mexe em nada naquilo. Então, se ninguém faz nada novo numa tecnologia, aquela tecnologia é sempre fadada, né? Não a acabar, mas em geral, tipo, ninguém querer contribuir. E, tipo, isso acontecia muito no ActionScript. No .NET hoje está um pouco mudando, já que a Microsoft está com mais ideias um pouco diferentes. E daí, você começa a mexer com Angular. Você começa com Angular 4. Foi. E todo ano agora sai um Angular novo. O pessoal que mexia com Angular 1 e ficou ainda, tem muita gente que ainda só mexe no Angular 1. Qual é a diferença que você vê de você ter, tipo, realmente uma ideia de ter versionamento todo ano, de ter coisa nova todo ano, e não ter tão estável quanto era antigamente o projeto do Angular? Então, na verdade, assim, o que muda das versões, que praticamente 6 meses lançou a versão nova, o que muda não é tão... eles têm toda essa preocupação com a compatibilidade. Sim. Então, assim, se você quiser atualizar a sua versão da sua aplicação Angular, tem todo um tutorial, você faz isso, da versão tal para a versão tal. Você atualiza, muitas vezes, eu já atualizei da versão 6 para a versão 7, tipo, em 15 minutos. Então, assim, hoje está muito mais estável. Eu acho que ainda tem esse ranço. Sim. Por causa do AngularJS, que na verdade era um outro framework, que até hoje as pessoas confundem achando que a versão do Angular 2 é uma atualização do AngularJS, que não é. Então, assim, e também do 2 para o 4 teve algumas mudanças. Mas, assim, hoje, realmente assim, a preocupação de todas as atualizações do Angular é performance, que é o que vai vir até, inclusive, na versão do 8, no Ivy. Que da hora. E, tipo assim, o que muita gente fala do Angular é que, tipo, ele é como se fosse um framework full stack para front-end. É a mesma ideia que você tem ou não? Você acha que não, ele foi feito para front-end, não é tão full stack? Como assim full stack para front-end? Porque a similaridade dele, tipo, do código é muito parecido com frameworks de Ruby, de Python, de PHP. Se você pega frameworks full stacks, o tipo de escrita do Angular é muito similar com eles. Então, ele faz bastante coisa que um framework full stack faria. Diferente, por exemplo, do React e do Vue, que é mais focado em componente, mais focado em web mesmo. Eu acho que talvez seja pela questão do Angular, ele ser muito opinativo. Então, assim, você tem um jeito Angular de construir sua aplicação, inclusive de organizar seus módulos, porque tudo no Angular é módulo. Então, assim, você tem que saber qual vai ser a arquitetura que você vai seguir e tem todo o style guide, assim. Isso, para algumas pessoas, é bom, porque você não precisa, quando você vai construir a aplicação, você tem que pensar na arquitetura dela, você tem que ser uma pessoa, acho que, um pouco mais experiente. Mas, por outro lado, algumas pessoas acham que pode se amarrar. Mas, assim, eu vejo como uma coisa boa do Angular, isso. Eu acho que talvez seja essa característica dele, dessa arquitetura muito bem definida e tal, de que ele tem esse perfil full stack, né? O pessoal que já mexe com outras linguagens back-end, é muito mais fácil se entender com o Angular do que com os outros frameworks. Mas aí, hoje em dia, tipo, o pessoal, assim, quando vai falar de frameworks JavaScript, falam mais de Vue por ser hypado, ou falam um pouco de React porque muita gente coloca ele como se fosse, não um padrão, mas um dos mais utilizados. Como é que vocês que usam Angular ainda, tipo, utilizam? Eu sei que muita empresa utiliza Angular por ser estável, por ter mais documentação, por tudo mais. Mas qual a defesa que vocês têm hoje de usar Angular? Tipo, o que você acha que é a vantagem que o Angular tem em relação aos outros? Então, uma coisa que, assim, que eu vejo no Angular é a questão dele sempre estar trazendo coisas pensando já o que tem mais de novo, de mais recente. Então, você pode construir sua aplicação Angular já pensando em PWIs, Service Workers. Já tem a questão dos Web Components, criar Angular Elements. E uma coisa, assim, que eu acho que é muito boa do Angular é a questão das bibliotecas. Então, se você tem vamos dizer,
numa sua empresa, você cria diversos projetos, você pode ter sua biblioteca de componentes, inclusive se você quiser usar o Angular Elements. Então, assim, é um framework que vai te ajudar a criar aplicações muito robustas, você vai conseguir evoluir com elas. Então, esse que eu vejo a vantagem de você usar o Angular, né? E a comunidade é muito forte. Agora, eu acho, a minha concepção que eu vejo em relação à comunidade. A gente precisa ter mais esse contato e mostrar que o Angular ele não é só aquela cara de enterprise. Ele pode ser sexy, sabe? Que nesses outros frameworks. Porque eu acho que muitas pessoas não conhecem isso do Angular por causa da gente ter eventos muito específicos de Angular, sabe? O que não acontece com os outros frameworks. Os outros frameworks são mais liberados, não falar assim. Você acha que isso é por ter uma empresa assim... se bem que o React também tem o Facebook por trás, acho que não é um problema de ter o Google por trás. Acho que não, né? Porque, tipo, você tem o React, tem o Facebook por trás, o Vue não tem ninguém, na teoria, é a comunidade mesmo, tem alguém que faz lá, mas não é uma empresa. E o Angular você tem o Google. Você tem o Google, Você acha que isso melhora ou piora a situação? Então, inclusive quando eu fui agora para os Estados Unidos, a gente teve reunião do G10 e a gente participou com o time do Angular. E foi a primeira vez que eu tive contato. E eu achei incrível, porque tudo que os engenheiros do Google queriam saber era o que as pessoas achavam do Angular, que a comunidade achava do Angular, como eles poderiam fazer com que o Angular fosse melhor em todos os aspectos, sabe? Para a comunidade. Sim. Então, assim, não é aquela mentalidade, assim, de fechado. Então, o Google, pelo menos do time do Angular, eu vejo isso. Sim. De eles, por mais que tenham uma empresa, eles têm toda essa preocupação de construir junto com a comunidade. E nessa parada, você começou a usar tanto o Angular que você agora virou GDE de Angular. Como foi a trajetória do início de você usar um framework, você saber bastante do framework, e você virar referência daquele framework no Brasil e no mundo, na verdade, né? Sabe, tipo, foi a primeira vez assim que eu brilhei o olho para aprender uma coisa. Quando eu comecei a estudar o Angular e me tornei mais especialista em front-end, para mim foi uma coisa muito natural. Eu comecei a gostar disso. E eu comecei a estudar, mas nem pensava em CGDE, nem pensava em nada disso. E aí foi quando eu me vi com a comunidade, porque eu queria começar a palestrar. E eu palestrei no primeiro DevFest em 2017. E eu nem sabia que para ser GDE você tinha que ter contribuições na comunidade. E aí eu comecei a palestrar em diversos eventos. Quando foi um dia, eu vi que precisava submeter um formulário lá, peguei uma pessoa que me indicou e submeti no final do ano passado. E contou muito pela essa questão de organização de eventos, que eu organizei o Front Campinas, as palestras que eu dei. E lógico que todo o conhecimento também que eu tinha. Então tem que ser um mix, sabe? Não adianta você só saber aquilo se você não está dividindo isso com outras pessoas. E como é que você recebeu isso? Tipo, porque você, no caso, você submete, como que é o processo? Alguém te indicou e você submeteu o negócio, esperou um tempo? Ou tem algum teste, alguma coisa? Não, é assim. Tipo, alguém que é GDE tem que indicar você. Aí você submete o formulário e aí você tem que descrever diversas coisas que você faz para a comunidade. Pode ser palestras, ou escrever artigos, ou você tem um canal no YouTube. E aí a primeira etapa. Aí a segunda etapa, você vai ser entrevistada por alguma pessoa que é GDE também, que faz essas entrevistas. Entendi. No caso foi a Loiane. E aí eu já era fã dela, nossa, disfarça aquela coisa. Mas ela é tudo em inglês. É tudo em inglês. Mesmo ela falando português, tem uma regra que tem que ser em inglês. Aí essa é a segunda etapa. E aprovando, você é entrevistado, no caso, eu fui entrevistada por alguém do time do Angular mesmo. Entendi. Né? E aí, só que assim, não que vai fazer perguntas cabulosas. Ele vai fazer perguntas que, para você responder, você tem que estar usando aquilo. Você tem que entender os conceitos, você realmente coloca na prática, sabe? Que legal. Tem algo mais prático mesmo, tem uma curadoria, é por isso que não tem tanto GDS aqui no Brasil, né? Porque tem uma curadoria boa, pessoas boas indicando, pessoas legais. Pô, que legal. E aí, a partir disso, você começou a participar mais ainda, tanto da comunidade, quanto dos eventos do Google lá fora, né? Inclusive, você está meio que voltando de um Google I.O. Como é que foi essa experiência de ir no Google I.O. pela primeira vez? Como é que foi? Como é que tá esse rolê aí? Nossa, assim, o primeiro dia eu cheguei lá, eu fiquei até meio que uma criança, assim, de tanta euforia que eu tava, porque foi realmente assim, é o Google sendo o Google ali,
O evento é incrível. Tem muita coisa que acontece. Tem diversas talks que acontecem ao mesmo tempo. Aí você marca que você quer assistir. Mas também você pode trocar ideia com engenheiros do Google, troquei com as engenheiras lá. Então, assim, é muito bom. É muito bom mesmo. E também teve essa experiência de conhecer o time do Angular. Então, pra mim, foi incrível. E como é que é pra você, tipo assim, primeiro, pra quem é dev, tipo, quero ir no I.O., quero ir lá no evento e tal. O que te chamou mais atenção pra, tipo, caso você não fosse GDE, caso você não tivesse ligação, pra, tipo assim, você falar, não, você mesmo que só coda, venha pra cá. Tipo, tem alguma coisa que te chamou muita atenção, tipo, pra quem mesmo que não tem ligação com o Google, fala, não, eu quero ir pra esse evento que é fã. Sim, porque assim, lógico que tem toda a propaganda, o marketing dos produtos do Google. Sim. Mas assim, não é só isso, sabe? Tipo assim, você vai... Por exemplo, uma coisa que eu vi muito forte lá foi a questão de inteligência artificial, né? Então, assim, você começa a entender o que você acha que vai ser... Quais são as coisas que vão... As tendências, sabe? De tecnologia. Teve muitas palestras super interessantes, que tem coisas que eu tô já pensando de coisas que eu quero fazer pro meu futuro. Então, assim, eu acho que dá uma visão muito boa de tendências, do que tem por aí, e abrir um pouco a cabeça, sair um pouco do mundo que a gente vive, sabe? Pra mim foi muito bom isso. Eu voltei diferente dessa viagem. Tá. E de lá fora, né? Você acabou de sair, tipo, saiu do Brasil, viu como é que é o rolê lá fora. Eu acho que esse é o meio que estopim pra quem quer sair, tipo, primeiro pra conhecer. O que você viu de diferente entre lá fora e o Brasil? O que é igual também? Que muita gente fala, pô, lá deve ser totalmente diferente. Não, às vezes é bem parecido. Eu vou te falar uma coisa, assim, que pra mim foi uma coisa sutil, mas, assim, que pra mim foi muito diferente do que normalmente acontece aqui. Foi a forma em que o Google, por exemplo, lida com questão de diversidade. Então, assim, todas as talks que eu assisti, todas, não sei outras, mas as que eu assisti eram pares. Então, você sempre via uma pessoa que parecia que era americana e tal, mas aí você via uma pessoa assim, que indiano, pessoa negra. E parecia que eles tinham essa preocupação de sempre trazer 2 pontos de vista diferentes. Então, eu achei muito legal isso. Legal. E também, assim, a forma como lá dentro do Google, né, quando eu fui falar com o GDEs, assim, era assim, não, eu quero saber o que você acha, todo mundo foi ouvido. Então, essa foi uma ótima impressão, assim, que eu tive de lá, assim, que assim, infelizmente, muitas vezes esse ambiente não é sempre assim, né, acolhedor para a questão de diversidade, né. Então, aí tá uma dica aí pro pessoal pra gente tentar melhorar um pouco nossa comunidade como um todo, porque realmente são coisas que às vezes a gente não pensa. Porque a gente sempre acha, a maioria, mas a maioria não é todo mundo, exatamente todo mundo. E tem questão também de pessoas que no Brasil não querem falar, mas se você pelo menos dá oportunidade, porque às vezes você nem isso dá, né? Então você nunca vai saber se a pessoa quer falar ou não. E aí você agora também é CTO da Afrotech BR. Como é que foi esse rolê? O que você faz lá de bom? Como é que é o projeto? Isso foi super recente, foi agora em abril. A Andresa, que ela é Community Manager do BJS, e ela resolveu criar esse projeto, que é a Afrotech BR, que é para dar visibilidade para pessoas negras na tecnologia. Então, o Afrotech BR ele não vai ter um perfil diferente de muitas iniciativas que tem, que são relacionadas com inclusão. Não é isso. A gente quer ajudar as pessoas que já estão no mercado, que muitas vezes não conseguem, tipo, avançar na carreira. Então, a gente está montando um portal agora, que vai ser MVP, e aí nesse que eu sou a pessoa que está nesse desafio aí de cuidar dessa parte técnica. E aí a gente vai criar um portal inicial, que vai ter lá eventos, vai poder conhecer quem são os membros da Afrotech BR, quem quiser apoiar. Da hora demais. E aí você falou a questão de você palestrar e você conseguir, tipo, melhorar a carreira, vamos falar assim, como um todo nessa brincadeira. Qual foi a maior dificuldade que você tinha antes de palestrar e depois que você palestrou, o que você acha sobre essa dificuldade que você tinha? Em relação à própria oratória, essas coisas? Então, quando eu comecei, acho que é uma dica, assim, que pelo menos pra mim, que me ajuda muito. É você ser você mesmo. Então, assim, no começo, eu tinha muito
travas, e aí eu via que, na verdade, eu não estava expressando a minha identidade, Sim. a minha essência. Porque se eu vou assistir o Pokémon, eu quero ver o Pokémon ali, né? Eu quero ver aquela pessoa com as características dela. Uhum. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu tinha que ser eu mesma. Exato. Do meu jeito. Uhum. Mas também procurei técnicas, porque eu acho que é importante você saber como montar a sua apresentação de uma forma que fique mais interessante. Questão também da técnica de oratória. Isso me ajuda muito, porque comunicação é tudo, né? Comunicação, até você no seu dia a dia, você saber se comunicar. Então, a mesma coisa você comunicar com o público, você comunicar com a pessoa do seu time e tal. E você também não é de São Paulo, né? Como eu não sou, como muita gente não é. E como é que foi pra você sair do Nordeste, né? Como todo você é do Maranhão, depois morou no Salvador, pra vir pra São Paulo? Foi tranquilo? Foi do jeito que você queria? Como é que foi esse rolê? Não foi. Na verdade, eu saí de Salvador direto pra Curitiba. Sim. Que foi nessa época que eu larguei lá o ActionScript e fui fazer uma pós em .NET. E assim, a venda da pós era incrível, assim, um programa de residência, só que foi uma furada. Eita. Foi. E aí eu fiquei um ano nisso, passando meu perrengue. E aí, quando eu saí de lá, não consegui achar nada que... Assim, fui contratada para trabalhar nessa época. O Windows Phone. Aí sim, hein? Saiu do ActionScript e veio pro Windows Phone. Só a nata da tecnologia. Pô, mas na época, né, eu tinha feito a pós em .NET e tal. Aí sim, hein? Aí uma semana contratada para mexer com isso, mudaram o escopo do projeto. E aí foi nada a ver lá. Enfim, e aí eu fiquei uns 6 meses nisso daí. Foi quando eu falei assim, cara, se eu tenho que começar a pensar uma coisa melhor para minha carreira. Sim. Foi quando surgiu a oportunidade para trabalhar com .NET aqui em São Paulo. Entendi. E foi um desafio, né? Porque sozinha, tipo, longe da família. Mas assim, eu acho que tudo que eu passei me faz ser o que eu sou, sabe? Mas foi de boa, assim. Foi de no boa. geral foi de boa. A gente se ferra um pouco, exato. Coisa boa. Mas valeu a pena estar aqui. Valeu, sim, com certeza. Depois de tudo isso aí. E agora você está indo para outros internationals? É verdade. E vai aparecer na Itália, é isso mesmo? É isso. Como é que vai ser? O que você vai falar sobre lá? Como é que vai ser o rolê? Como é que é isso aí? Nossa, então, quando eu comecei a submeter umas palestras... Vai mandando aí. Não, um tempo atrás. Porque às vezes o pessoal tem medo de fazer isso, né? De mandar palestra pra fora. Mano, Então, tem que mandar. Tem muito. E esses eventos internacionais, muitos deles pagam. paga tudo. Paga passagem, paga hotel, sim. paga inclusive táxi pra você ir pro Aí, evento. cara, não vai gastar nada. E aí eu falei, vou submeter. E aí eu nem esperava mais, porque eu nem lembrava que tinha submetido isso. E semana passada eu recebi a confirmação. Então vai ser lá em Verona, vai ser um evento de Angular. Aí sim. Inclusive vai ser a primeira vez que eu vou pra Itália, pra Europa, né? Mais internacional ainda, hein? E vai ser Tava aqui, lá pra lá. sobre RxJS que eu vou dar. Então fala um pouco pra gente sobre a RxJS. RxJS? É. Então, quando eu comecei a desenvolver com Angular... Que o pessoal acha que React é reativo. Aí se engana. Angular, ele é um framework reativo. Exato. E aí você vem da mentalidade que normalmente a gente já tem de programação interativa, e aí começa a desenvolver com o Angular, e lá observa para tudo quanto é lado. E aí foi quando eu comecei a ter contato com programação reativa e falei, cara, eu tenho que entender isso porque eu mexo com isso todo dia. Sim. E eu fui começar a estudar isso e eu acabei gostando muito do paradigma reativo. Que da hora. Virei tipo evangelista disso. Uhum. E aí eu dei essa palestra, inclusive, aqui já, mas eu tô dando uma vestida nela, vou fazer ela em inglês, né? E é isso, assim, o RxJS ele é uma biblioteca para JavaScript, mas que o Angular usa por trás para você conseguir lidar com a questão de eventos assíncronos. E outras pessoas que falam bastante de RxJS, por exemplo, é o Grazi e a Loiane, que também são de IDEs e Angular, né? Também são de IDEs e os dois mexem com Angular, então são pessoas que, tipo, que o pessoal acha, gente, React não é reativo, quem é reativo é Angular, tipo, a gente falou do Afonso, a gente tá falando de novo, mas o pessoal fala, React não é reativo, filho. Então tem tudo isso.
Pô, mas muito legal. Eu acho que é um tema muito bom. Acho que todas as linguagens hoje em dia têm uma parte Sim. meio que reativa. O Java já tem o RX Java, o PHP tem o RX PHP, todo mundo tem. Até as arquiteturas hoje reativas, né? Tipo a Cloud Functions ou Serverless da AWS. Então, o paradigma reativo não está só no código do front, que é um código que acaba sendo propício para a gente Sim. usar, porque ele tem muitos eventos, mas também para o back-end, também para arquiteturas. E é meio também pra onde a web tá indo, né? Tipo, a gente tinha muita parte de... Primeiro o site era estático, depois era muito do input do usuário, e agora é input de todo mundo. Vem do site o input, vem do usuário, vem não sei da onde, vem de qualquer lugar, vem do celular, vem não sei da onde. Vem do IoT, que às vezes faz um evento, que dispara outro evento. Uhum. É muito doido isso, né? E aonde você acha que a web vai chegar? Onde você acha onde você acha que é o futuro disso aí tudo? Nossa, acho que é difícil responder isso, mas o que eu vejo, o que eu consigo enxergar agora é a questão de as coisas serem cada vez mais instantâneas. A gente precisa que as coisas se respondam muito rápido e que a gente tem cada vez mais dispositivos, que as coisas precisam pelo menos ter um código ali que offline, se a rede cair também, precisa tratar essa questão de resiliência. Eu vejo que é isso, sabe? Tipo, as pessoas ali estão no dia a dia e elas, se o site demora muito para carregar, se o seu site deu um erro, aquilo ali já vai fazer elas não usarem mais a sua aplicação. É bem isso mesmo. E outra parte legal da tua carreira é o Front em Campinas e tal, do evento da segunda edição aí foi maravilhoso. Estive nas duas, gosto muito do pessoal do Front-End de Campinas. Como é para vocês, para você também ser a cara do evento no dia do evento, né, que você apresentou as duas edições, e um pouco da organização, como é que é fazer um evento desse porte, numa cidade que não é tão fácil fazer evento quanto São Paulo é. Como para vocês foi o desafio? Na verdade, essa agora foi a segunda edição, né? Tipo, esse era um sonho que foi o Gabriel, ele trouxe isso. E que o que eu gosto, tanto que quase ninguém mais está em Campinas, a gente está organizando o Front Campinas. Sim. Porque as pessoas que estão ali fazendo isso, a gente ali do Campinas Front-End, a gente realmente tem esse comprometimento em levar da melhor forma o conteúdo para as pessoas da comunidade. Então, desde a forma como a gente escolhe como vai ser as palestras, Sim. até a forma como a gente vai direcionar o evento. Esse ano a gente acolheu bastante comunidade. Sim. Então, assim, é um trabalho foram 5 meses organizando o evento. O pessoal não vê, o pessoal só vê, vou comprar ingresso aqui, falta um dia pro evento. Que se dane, assim. Até o valor do ingresso, você viu que a gente fez um valor bem camarada, assim, teve early bird de R$50. Sim. Então, assim, a gente realmente tem essa preocupação de incluir as pessoas, mas dá um trabalho, é puxado. E você gosta muito de Star Wars, você sempre leva isso pouco pro evento. Como que é essa coisa diferente? Que acho que ele não viu, infelizmente não foi, não vê a performance da Keila, mas ela sempre leva uma performance diferente, uma coisa divertida. Como que você ia preparar isso aí? Porque, na verdade, eu tenho um negócio muito teatral, né? Eu gosto de teatro, até pensei em época fazer teatro. Então faça, já tá passando do tempo de fazer. A gente aproveita esses eventos pra fazer umas loucuras que a gente sempre quis fazer. Sim, né? verdade. Tem oportunidade, verdade, vamos fazer. Verdade. E como acontece no Quad Maio, aí a gente... Vamos fazer uma homenagem? E foi aí que eu trouxe a ideia de a gente fazer a abertura lá do Star Wars, com uma coisa meio inspiradora, no Jedi. E eu vim vestida de Leia, esse ano eu fui de Mestre Yoda. E eu me divirto muito, é muito legal. Essa é a parte divertida. E aí você também faz parte da curadoria do evento? Como é que vocês fazem? E quanto tempo vocês demoram para abrir Call for Papers? Como é que vocês fazem esse trabalho ali dentro? O pessoal sempre vê de fora, escolheu palestra e tal, mas tem que ver o que a pessoa tá mandando, se bate com o evento. Porque às vezes a pessoa, front em Campinas, tipo, manda um negócio que não tem nada a ver com front-end. Primeiro, já, né? Não tem nada a ver. Segundo, são coisas que ninguém usa. Terceiro, são coisas que não fazem sentido no contexto. Ou às vezes tem mais de uma palestra do mesmo tema, você tem que escolher uma. O que vocês avaliam? Tipo, Então, essa é uma coisa que a gente até colocou lá no Call for Papers, bem descritivo, que os temas que a gente queria temas mais, assim, genéricos. A gente não estava focando muito em framework, porque às vezes tem gente que não usa aquele framework e fica apoiando. Mas a gente queria, tipo, mais casos de uso. Eu quero ver uma palestra lá no Front Campinas, que não é uma palestra que eu vou conseguir entrar, ver um tutorial e eu vou aprender com aquela pessoa. Então, trazer cases,
Mas é muito importante que a pessoa saiba descrever bem a palestra. Às vezes, porque quando a gente escolhe, a gente não olha quem submeteu. Sim. Não olha nada. A gente só olha a palestra, a gente filtra e tal. E também, depois que a gente filtra, a gente tenta buscar aquela questão da diversidade. Mas se a pessoa, às vezes, tem uma palestra muito legal, mas ela não soube descrever, tem que saber vender a palestra, entendeu? Sim. Bota É uma coisa que a gente faz legal, muito mal, né, na verdade. A gente, como desenvolvedor, somos péssimos vendedores. Sim. Mas então a descrição você acha que é a parte principal. O título também. O título. Eu sempre gosto de botar os títulos criativos. Sabendo o que eu vou fazer, eu gosto de botar. Eu acho que isso chama a atenção, sabe? Sim. Porque às vezes o tema é interessante pra você, mas se o pessoal olha, não é nada, mas você bota um chamariz. Mas também não é botar flor onde não tem, né? Não. É fazer um negócio que seja coeso, que seja... Isso. Às vezes é um assunto, dependendo de como você aborda ele fica interessante. Tipo, essa palestra que eu dou de atividade, ela não tem nada, assim, de diferente. Mas eu tento buscar uma forma didática e tento trazer ela de uma forma que as pessoas consigam entender de forma simples, sabe? Então, tudo depende da abordagem. Entendi. E aí, quanto tempo vocês demoraram do Call for Papers até liberar? Vocês liberam devagar, que é bom também, que você mostra cada palestrante, cada pessoa que tá... A gente vai olhando aos poucos para dar tempo das pessoas submeterem. Então, a gente, tipo, escolhia 2 ou 3 a cada 2 semanas. Mas eu acho que foi uns 3 meses, mais ou menos. Não lembro exatamente. Mas é assim, pequeno, né? O pessoal acha que fazer evento vai lá, faz rapidão. Não. Gente, na boa, mas valoriza os eventos que tem aí. Tipo, Campinas é uma cidade que tem muita gente, tem muito dev, mas você sabe que as pessoas se escondem lá. Então, você tem grandes empresas que tem mais de 1.000 devs, mais de 2.000 devs. A gente faz o evento para 300 pessoas, não vai 300 pessoas. Isso é ruim, porque tipo, a cidade é uma cidade boa e tipo, vai muita gente fora de Campinas. Tinha gente de Belo Exato, Horizonte. Bem de Belo Horizonte. São Paulo faz caravana para ir, mas o pessoal de Campinas mesmo não vai. O pessoal ali da região não gosta, não sei o que é. E tipo, o pessoal do Campinas Front-End tá de parabéns, né? Aquele tá aqui, mas o Gabriel, o Luiz, o Vitor e todo mundo mais lá, tipo, que eles dão realmente a parte da vida para realizar esse negócio. Tira dinheiro do bolso e foda-se, vai fazer um negócio. Então valorize os eventos que você tem na sua cidade, saca? Não só em Campinas, mas na cidade que você tem, que às vezes tem menos eventos ainda do que Campinas. Em Campinas a gente tenta fazer um trabalho, eu também sou de Campinas aqui, eu moro lá ainda, tenta fazer também evento, tem meetup que a gente faz que vai eu, mais 2 pessoas. O último meetup que eu fiz tinha 3 pessoas. Era eu, o Bruno e o Adriano, 3 pessoas de organização. É coisa boa mesmo. Deus. Mas tem que ir, né? Tem que fazer, se não fizer. Mas a graça é essa. Tipo, então, valorizem aí a comunidade de vocês. E aquela uma das mostras vivas que tipo, realmente a comunidade faz diferença. Sim. A sua carreira mudou completamente do antes e do depois. Então, aquela deixa um recado pro pessoal que está te ouvindo, que acompanha o teu trabalho e tudo mais. Então, o recado que eu vou dar é para você procurar algo na tecnologia que realmente brilhe o seu olho. Porque se você for procurar, às vezes, fazer alguma coisa, se inspirar em outras pessoas, tudo bem, mas não tentar ser outras pessoas. Quando você encontra aquilo que realmente faz parte de você, que realmente você se identifica, isso vai fazer você ter a disciplina de se dedicar àquilo, porque, cara, tem que gostar muito para fazer aquilo que a gente faz. E vai fazer você também se tornar cada vez melhor naquilo. Então, essa é a dica que eu dou. Valeu demais, Keila. Obrigadão. Valeu. Foi muito bom. Convite. Gente, vamos lá, ó. Quero like nisso aqui, compartilha, manda pra avó, manda pra mãe, pro cachorro, pra quem estiver assistindo, todo mundo. E marca a Keila aí também, que é sucesso, beleza? Falou, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Show!